Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estevão Camilo. Eu estou gravando esse vídeo a pedidos da professora Heloísa para compartilhar um pouco com vocês sobre a cultura e os hábitos alimentares aqui da Austrália. Então, eu me formei na UCS em 2019, na primeira turma de nutrição de Canela. Após eu me formar, eu atuei em diversas áreas da nutrição, porém a que mais me cativou mesmo foi na parte de restaurantes, no setor de qualidade. Buscando isso, eu procurei por uma pós-graduação e eu me formei em 2020 no curso de pós-graduação de Gestão de Alimentação e Nutrição. Antes de eu decidir vir para a Austrália, eu estava trabalhando num restaurante chamado de Paolo, em Gramado, cuidando da parte de qualidade desse restaurante. E eu sabia que eu sempre tive o sonho de falar inglês desde pequeno. E com a nutrição, depois da pós-graduação, eu vi que eu precisava dar um próximo passo, que seria fazer um mestrado, tentar aprofundar mais os meus conhecimentos. Só que o grande problema disso tudo é que toda vez que a gente começa a estudar mais, a gente sabe que a gente precisa se especializar. Quando a gente se especializa em uma área, a gente tem que fazer pesquisas através de artigos científicos e tudo mais. E hoje, o que tem disponível na literatura, os melhores artigos científicos, praticamente todos, se não dizer quase todos, são no idioma inglês. E pelo fato de eu não ter o inglês, eu me senti meio que de braços atados, né, de mãos atadas nesse cenário. Eu sabia que para aprender inglês hoje, uma pessoa que inicia desde do zero até, não digo atingir a fluência, mas até ter um bom compreendimento da língua, isso leva muitos anos estudando. Tenho amigos meus que falam inglês fluente hoje, que estudaram em torno de 10 anos. E como eu precisava acelerar esse processo, eu pensei que um intercâmbio seria a melhor opção para conseguir chegar neste nível o mais rápido possível. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre quais eram os melhores países para fazer um intercâmbio e aprender inglês. Não só aprender inglês, como também conseguir trabalhar e me manter. E eu cheguei a pesquisar alguns países mais próximos do Brasil, analisei clima, analisei cultura, entre outras coisas. Porém, teve alguns fatores que me influenciaram mais a escolher a Austrália, apesar de ser bem longe, do outro lado do mundo. Teve alguns amigos meus que me influenciaram também, que acabaram vindo junto comigo, 2 amigos meus. E não só, além disso, também o clima me influenciou muito a escolher a Austrália e também os valores do intercâmbio. E através de muitas pesquisas eu decidi vir para a Austrália também, não só pelo valor também, mas também pela questão cultural aqui da Austrália. E também eu conversando com outras pessoas que já estavam aqui, eu vi que talvez seria a melhor escolha, que eu conseguiria estudar, aprender e trabalhar ao mesmo tempo, juntando tudo isso. Eu achei que a Austrália seria o melhor país para mim, para eu conseguir conquistar isso. Outro ponto muito importante foi que a Austrália, quando eu vim para cá, estava em outro cenário. Foi um cenário pós-pandemia. Então, eles liberaram muitos vistos. Era a aprovação do visto que você tem que ter para vir para cá, estava muito fácil. E não só isso, os estudantes aqui, eles têm um limite de horas aonde você pode trabalhar. Vamos supor, se você pega um curso de inglês, você só pode trabalhar 24 horas por semana. Porém, quando eu estava fazendo as pesquisas, eu vi que aqui na Austrália, pelo cenário pós-Covid, a pessoa que tivesse no visto de estudante poderia trabalhar mais do que 24 horas, poderia trabalhar o tempo todo. Não o tempo todo, né? Porque a gente tem que estudar, mas eu digo poderia fazer mais do que as 24 horas semanais. Em novembro de 2022, eu cheguei na terra do canguru, sem falar absolutamente nada em inglês, e começar a minha grande trajetória aí na Austrália.
E já de logo de cara já comecei a enfrentar os primeiros desafios. Como eu falei, a Austrália estava precisando de pessoas, precisando de mão de obra, então eles facilitaram ao máximo para o pessoal vir para cá. E com isso também aconteceu um grande problema na questão de moradia. Não tinha, era muito difícil conseguir alugar algum lugar para conseguir morar. E aí, com isso eu passei durante um longo período de um mês morando em hostel, dividindo quarto com 20 pessoas. Como eu falei antes, a Austrália estava de portas abertas para as pessoas, então arrumar emprego não foi tão difícil. Eu cheguei no sábado, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. Acabou que aqui na Austrália existe uma grande comunidade de brasileiros e todos procuram ajudar um com o outro. Eu entrei em vários grupos de WhatsApp e um desses grupos, um rapaz postou uma vaga para descarregar um container e trabalhar aqui no que eles chamam de warehouse, que é nada mais nada menos que uma fábrica de... Nessa que eu trabalhei, era uma fábrica de produtos artísticos. Então, logo já de cara no primeiro contato que eu tive com os australianos foi nessa empresa, aonde eu trabalhei em torno de 8 meses aí. Aqui é muito fácil de começar a trabalhar, mas também é muito fácil de ser demitido, não tem burocracia. Você só começa a trabalhar. Existem dois tipos de contratos, né, que seria o TFN, que eles chamam aqui, que seria como se fosse uma carteira assinada. Só que se você começar na empresa, você começa na empresa no mesmo dia, não tem que fazer exame médico, não tem que fazer nada. E o outro seria a forma de ABN, que eles chamam, que seria como se fosse um microempreendedor, como se fosse um serviço terceirizado. Você terceiriza a sua mão de obra para outra empresa. São esses dois estilos de trabalho que existe aqui na Austrália. Falando sobre hábitos alimentares, então, foi nessa empresa onde eu tive o primeiro contato com os hábitos alimentares dos australianos. Porque como eu fazia o horário comercial, trabalhava geralmente de segunda a sexta, começava em torno de 8 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde, eu sempre almoçava junto com eles. Então ali eu comecei a analisar qual os hábitos alimentares dos australianos. Foi o primeiro contato mesmo que eu tive. E o que eu pude perceber, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que os australianos não almoçam. É incrível. O café da manhã deles é um café mais reforçado. Então, geralmente quando eu chegava na empresa, eu geralmente não via ninguém tomando café lá na empresa. Geralmente o pessoal já tinha tomado café em casa. E o almoço deles, por incrível que pareça, eu não sei se tem a ver, ou pode ser coisa da minha cabeça, em inglês, almoço é lunch. E eles tinham um lanche, geralmente era um lanche que eles tinham na hora do almoço. Eles não levavam que nem a gente, os brasileiros levavam arroz, feijão, carne, enquanto que quando os australianos estavam dividindo o refeitório com nós, eles estavam comendo um sanduíche ou muitas vezes salgadinho, salada, e não era para eles uma refeição que eles dão tanta importância assim. É mais como se fosse o nosso lanche da tarde, que geralmente muitas pessoas têm aquele cafezinho da tarde, das 4 horas. Para eles é o almoço ali, meio-dia, eles trazem um lanche para comer. Coisa rápida, de 10, 15 minutinhos. A gente sempre teve na empresa o intervalo de almoço e todas as outras empresas que eu trabalhei posteriormente nunca foi um intervalo de 1 hora de almoço. É uma coisa muito rápida mesmo, é 30 minutos a 15 minutos. Então, eu acho que essa parte foi uma das coisas que mais me chamou a atenção pelo fato de eles não fazer nada muito elaborado que nem nós brasileiros fazemos. Eles são muito curiosos, toda vez que a gente trazia a nossa refeição, eles perguntavam o que a gente trouxe, o que era aquilo, que preparação, como que era feito. Tanto que tinha um dos meus colegas que ele era vegano e ele sempre trazia alguma coisa diferente,
uma proteína, alguma coisa diferente, e eles estavam o tempo inteiro curiosos sobre o que nós comíamos. E engraçado porque toda vez que a gente almoçava junto, eles perguntavam o que era aquilo, o que nós tínhamos preparado hoje, que era uma coisa para eles que era muito espantosa, onde eles estavam apenas com Doritos e nós com alguma preparação mais elaborada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns alimentos típicos aqui na Austrália que eu acredito que não sejam consumidos no Brasil. Eu não poderia falar de alimentos típicos da Austrália sem falar do principal, que eu acredito que está em todas as casas dos australianos, que é o Vegemite. Ele é um alimento que é consumido desde sempre. Aqui ele está dizendo que foi produzido desde 1923. É um alimento rico em vitaminas B1, B2, B3. Ele tem um aspecto meio esquisito, assim, se falar a verdade, para falar a verdade para vocês. Parece uma graxa de sapato. Ele é bem escuro, mas creio eu que ele é um dos alimentos mais consumidos aqui na Austrália, por incrível que pareça. Ele tem um gosto muito forte, ele é feito de levedura de cerveja. Geralmente, os australianos conseguem comer isso aqui puro, porém, nós que que nunca experimentamos esse alimento, ele é usado geralmente com pão e a gente coloca manteiga e passa ele junto. É bem estranho, na verdade. Que é a famosa meat pie. Ela é muito consumida aqui pelos australianos. Quando eu trabalhava na empresa de produtos artísticos, sempre às 10 horas no intervalo, que era o primeiro intervalo, tinha uma empresa que passava com um carro vendendo e todo o pessoal comprava isso aqui, já pronto, né? Esse aqui que eu comprei, ele é congelado, ele vem congelado, então ele tem que ser preparado, mas ele vem assim, então tem que assar no forno. É nada mais, nada menos que uma torta de carne, né? Um molho de carne moída. A massa, ela lembra muito aquela massa de pastel folhado. Eu particularmente gosto muito. E os australianos aqui consomem quase que diariamente, principalmente quem trabalha em fábricas. Pelo fato de ser fácil e prático. Geralmente esse alimento você consegue encontrar até em postos de gasolina já pronto, o pessoal compra e já come na hora. Então ele é um dos mais consumidos aí, além do Vegemite. Separei aqui uma bebida ginger beer. Na verdade, traduzindo para o português, seria cerveja de gengibre. Ela é muito consumida aqui na Austrália. Apesar de ter o nome de cerveja de gengibre, ela não tem álcool, tá? É como se fosse um refrigerante de gengibre. Não poderia faltar o famoso wrap. Esse aqui, ele é muito utilizado pelos australianos pelo fato de, como eu falei para vocês, que eles não almoçam e geralmente eles costumam lanchar ao meio-dia. Esse aqui é uma massa onde você recheia com o que você quiser. Geralmente, o pessoal recheia com frango, carne, salada, enrola ele e tá pronto. É muito prático e muito utilizado aqui na Austrália. Falando agora um pouquinho sobre uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na Austrália, foi que na embalagem dos alimentos eles têm uma escala que vai de 0 a 5 sobre o alimento, para falar se ele é saudável ou não. Então aqui eu separei para mostrar para vocês: cenoura, 5 estrelas. E aí, falando sobre superalimentos, semente de chia também, na embalagem vem dizendo que é vegana, tem bastante fibra, falando um pouco sobre o alimento, sobre o ômega 3 e mostrando de novo
5 estrelas. E aí já pegando um alimento que a gente sabe que não é tão saudável e que é industrial, aqui temos um molho barbecue. Ele vem com 1 estrela. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi na Coca-Cola. Eu tenho aqui uma Coca-Cola zero açúcar. A indústria considera ela com 3,5 estrelas, que eu não acredito muito. Porém, a Coca-Cola com açúcar, ela é 0,5 estrelas. E a água, como todo mundo sabe, já volta aí para 5 estrelas. Aí falando um pouquinho sobre a tabela nutricional dos alimentos, o leite condensado também, 1 estrela apenas, e a unidade de medida deles aqui é quilojoule. Então tudo é baseado em quilojoule. Se for querer ver por... E tem a caloria embaixo também. Mas a principal contagem que eu sempre vejo nos alimentos deles aqui é quilojoule. Eu vou separar para vocês também uma foto de onde eu tirei dos alimentos que estavam expostos, aonde mostra o nome do alimento e a unidade de medida embaixo. Então, acredito que eles se preocupam muito com a alimentação aqui, tendo em vista que a indústria, existe regras para a indústria, onde ela tem que colocar um ranking de quão saudável é esse alimento, né? Sobre o principal prato aqui na Austrália, nós temos o fish and chips, que é o mesmo da Inglaterra, do Reino Unido. Como a Austrália foi colonizada pela Inglaterra, teve certas tradições ainda que se manteram aqui na Austrália devido à colonização inglesa. E o fish and chips, ele é uma das características aqui em todos os restaurantes, onde praticamente todos os restaurantes têm no seu cardápio, que é batata frita e peixe. Esse seria o principal prato aqui da Austrália. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre qualidade de vida. E quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente tem que falar sobre dinheiro. O salário médio no Brasil é de 1.320. Aqui o cálculo de salário médio deles é um pouco diferente. Eles calculam o valor que é ganho por hora. O mínimo ganho por hora na Austrália é de 23 dólares. Aí eu fiz o cálculo. Então, uma jornada de trabalho, onde a pessoa trabalha de segunda a sexta, padrão, 8 horas por dia, dá em média 40 horas por semana, chegando no valor de 3.680 dólares por mês, tá? O poder de compra da Austrália é muito superior ao Brasil. Eu pesquisei aqui para tentar ilustrar para vocês. Eu separei aqui então o valor de uma cesta básica no Brasil, com itens essenciais como arroz, feijão, óleo, leite, pão, açúcar, café, carne, frutas e vegetais. Ficaria em torno de 700 a 800 reais uma cesta básica. Aqui na Austrália, colocando quase os mesmos itens, sairia de 200 a 300 dólares. Se for converter os dólares em reais, sairia quase que o mesmo valor, de 900 a 1.000 reais uma cesta básica. Mas lembrando que a gente não pode converter, porque o salário médio é maior que no Brasil. Ou seja, o valor do que você está recebendo em reais, de 700, se você gasta em reais 700 a 800 reais, você recebeu um salário mínimo, por exemplo, do Brasil. Se você receber um salário mínimo de dólares na Austrália, você gastaria de 200 a 300 dólares.
Saúde. Assim no Brasil, a gente tem o SUS. Aqui na Austrália, o programa similar é o Medicare, que é um programa de saúde pública aqui da Austrália. Ele cobre consultas médicas em geral, exames médicos, medicamentos e serviços preventivos. Porém, uma curiosidade é que ele não cobre tratamento dentário, sendo super valorizado aqui na Austrália. E outro ponto importante é que esse sistema de saúde público, ele é só para residentes permanentes aqui da Austrália e também para cidadãos australianos. Ou seja, nós que viemos para cá como imigrantes com visto de estudante, por exemplo, a gente é obrigado a pagar um seguro de saúde privado, sendo muito caro. Inclusive, teve um amigo meu, que para vocês terem uma noção, que além desse seguro para imigrantes ser muito caro, ele não te possibilita, não cobre muitas coisas. Esse amigo meu, ele teve um problema com hérnia e ele teria que fazer uma cirurgia aqui na Austrália. Colocando tudo na balança, valores aqui na Austrália e valores comparados no Brasil, para ele foi muito mais viável ele voltar para o Brasil, fazer a cirurgia, se recuperar e vir de volta para a Austrália do que seguir o tratamento todo aqui na Austrália. Se tratando de segurança, a Austrália é considerada um dos países mais seguros do mundo, tendo baixíssimos índices de violência urbana e criminalidade. Uma grande curiosidade, quando eu me mudei pela primeira vez aqui na Austrália, eu fui morar perto de um lugar que antigamente funcionava um presídio. Esse presídio ele foi transformado em um ponto turístico onde tem pessoas que se hospedam lá. Muito interessante. A educação é outro ponto muito forte aqui na Austrália. A Austrália possui um sistema educacional de alta qualidade, com forte investimento em escolas públicas. Porém, mais uma vez, só funciona para quem tem a cidadania australiana ou para o australiano, não para quem é imigrante. Falando um pouco sobre meio ambiente, aqui na Austrália eles se preocupam muito com a reciclagem e com a separação do lixo. Tanto que nem na primeira empresa que eu trabalhei, existia vários avisos, várias plaquinhas como separar o lixo, vários tipos de lixo. Tanto que aqui na Austrália, se você reciclar, por exemplo, uma garrafa de água, você ganha 10 cents por garrafa. Então, é muito forte a reciclagem aqui na Austrália. O transporte aqui na cidade onde eu estou morando, em Melbourne, funciona muito bem, contando com os três principais tipos de transporte são os trens, que atinge praticamente quase toda a parte de Melbourne. Você consegue chegar em praticamente quase todos os lugares, além de contar na parte do centro com os trams, que são um tipo de trem, porém eles são menores e eles andam junto com os carros. E além disso, o famoso, o conhecido ônibus, que é normal em qualquer lugar. Eu vou deixar na próxima parte algumas fotos sobre dos trens e dos trams e dos ônibus também. Bom, esse aqui é o cartão. O que eu acho legal aqui é que com esse cartão aqui, você consegue usar em todos os transportes aqui na Austrália. Tanto que tem ali o desenho do trem, do tram, do ônibus. E o bacana é que aqui, se você pagar, no caso, o valor de 170 dólares por mês, você tem passe livre para andar quantas vezes você quiser. Se você tiver que se locomover de trem, depois ter que usar o tram e o ônibus no mesmo dia,
você pode usar todos no mesmo dia. Caso você não tenha o passe, tá? Você tem que pagar a tarifa de R$ 5,70, se eu não me engano, por cada vez que você utiliza o transporte. No caso, se você usar o tram ou o trem, você vai pagar cada vez que você utilizar aproximadamente $5, um pouquinho que eu não lembro. Mas é isso aí. Para quem utiliza bastante, vale muito a pena pagar o passe livre, né? Que você pode ficar usando e se locomovendo o mês inteiro por esse valor. E mesmo que se você tem que usar mais do que um dia, o valor é o mesmo. Eu tinha uma visão muito diferente sobre aqui. Talvez as pessoas que ainda não vieram para cá tenham esse mesmo pensamento. Porque todas as pessoas que eu converso, que eu conto, que eu vim para a Austrália, todo mundo, a maioria, acho que a cada 10 pessoas, 9 tem essa mesma reação, que é falar que eu sou maluco por vir para um dos países onde tem mais animais perigosos e enfim. Porém, o que mais me chamou a atenção foi quando eu cheguei aqui, eu quase não encontrei nenhum animal diferente. Aranha eu via muito mais no Brasil, na minha casa, inclusive, do que aqui. Poucas vezes eu encontrei. Eu vi uma vez uma cobra, quando eu fui um pouco mais afastado da cidade, eu cheguei a ver uma vez uma cobra. E o animal que os australianos mais têm medo aqui na Austrália é um pássaro, na verdade. Ele é parecido com o quero-quero aí no Rio Grande do Sul, só que ele tem a característica de fazer o ninho no chão. Ou seja, quando as pessoas passam e se aproximam muito perto dele, ele ataca. Então, muitas pessoas, quando andam de bicicleta, eles usam alguma coisa no capacete, que é como se fosse aquele enforca-gato no capacete, para poder afastar esse pássaro, porque ele, por incrível que pareça, ele voa e além de ele bicar você, ele procura bicar você no olho. É um pássaro assassino. Vou deixar umas imagens aí para vocês. O Magpie é um dos pássaros mais perigosos da Austrália. Olha só como ele mira no olho e ataca sem dó. Essa moça quase ficou cega. Doideira. O canguru ele é um dos animais mais famosos aqui na Austrália. Um dos motivos é porque existem mais cangurus na Austrália do que seres humanos aqui, do que pessoas. A população dos cangurus é muito grande, muito mesmo. Um dos fatos para isso acontecer é que o canguru, além de ter um ambiente aqui, um clima favorável para ele se adaptar, o canguru ele não tem predadores naturais. Então acontece que fazendo com que ele se multiplique muito rápido, sendo controlado a caça aqui, porém mesmo com a caça controlada, ainda assim existem muitos cangurus aqui na Austrália. Eu já particularmente já experimentei, porque vende carne de canguru no mercado, eu já experimentei a carne de canguru. Ela é o gosto é um pouquinho difícil de explicar, é mais para quem já provou outro tipo de carne de caça, que nem, por exemplo, no Brasil a gente tem a capivara. Então, o gosto, na minha opinião, eu achei muito parecido, mas se você comer um pedaço de carne de canguru e comer um pedaço de carne de gado, de vaca, você consegue, na hora, distinguir qual é qual. É bem fácil, assim, tem um gosto bem marcante. Chegando ao final do vídeo aí sobre a Austrália, eu gostaria de principalmente agradecer a professora Heloísa por esse convite, que desde o tempo que eu fiz o curso de nutrição, de longe aí uma das professoras que eu mais aprendi sobre nutrição. E gostaria também de deixar para vocês aí, se alguém quiser meu contato ou pedir para a professora o meu contato, se tiver mais interesse em saber mais sobre a Austrália, tiver interesse de fazer um intercâmbio, aí com certeza eu conseguirei responder mais dúvidas.
E se precisar até de uma ajuda aqui, se quiser vir para a Austrália, precisar de emprego, aí a gente dá um jeito, a gente sempre consegue, a gente sempre se ajudando. E fico à disposição aí, deixar para vocês mais umas imagens aí sobre a Austrália e aquele grande abraço. Até mais!